Vamos lá, pessoal, voltando aqui. Como eu falei para vocês, nessa aula agora eu vou explicar um pouco para vocês do como o JavaScript vai conseguir preencher esse campo IBGE, mostrar para vocês como é feita essa interação do JavaScript com o HTML, tá? Explicar um pouco. E aí também vamos falar um pouco do CSS para a gente finalizar um pouco desse projeto, vocês poderem baixar ele com o Git e já treinar os comandos do Git. E treinar HTML, CSS um pouco e JavaScript. Tá, vamos lá então. Para a gente fazer o JavaScript ter interação nessa nossa tela aqui, ó, que a gente vê, a gente simplesmente precisa injetar um arquivo de JavaScript ou colocar uma tag de script dentro do HTML. Aqui a gente está fazendo um pouco mais organizado, a gente tem um arquivo aqui, ó, script, tá? Que é basicamente onde a gente define as nossas funções, que faz a lógica de programação do JavaScript, né? Para isso funcionar dentro do HTML, a gente faz esse script apontando para o arquivo aqui, ó, nesse src, que é o script.js, né, da gente aqui, e aí injeta ele no final aqui do body, beleza? Quando a gente renderiza essa tela aqui, ó, se você bem prestar atenção, o que acontece aqui, tá? Quando eu der um F5 na tela, o que ele faz é basicamente, por debaixo dos panos, ele vai lá e carrega esse JavaScript aqui para o HTML conseguir utilizar, tá? Da mesma forma, acontece com o CSS. Só que o CSS a gente adiciona com essa tagzinha link rel style sheets aqui, href apontando para o nosso arquivo style css, que é esse carinha que está aqui, ó, na raiz também, junto com o index, beleza? E nesse arquivo de style a gente bota tudo de estilização ali, né? Cores, background, tamanho dos campos, tudo mais, mas eu vou explicar mais para frente um pouquinho. Voltando aqui, expliquei para vocês como é que a gente adiciona o arquivo JavaScript no HTML para a gente poder usar a função. Beleza? Aí agora eu vou falar um pouco para vocês de como a gente chama a função nesse caso, né? Você vê que a gente simplesmente pega um CEP, coloca no campo e clica no buscar, no pesquisar CEP, né? Que a gente mudou o nome. Se você vir aqui, ó, nessa aba de rede, ele vai mostrar as transações que a nossa aplicação faz ali conforme a gente vai navegando nela. Quando eu clico, ó, ele vai chamar ali o meu arquivo lá por conta da função, né? Que aqui no botão tem aqui um clique, que significa quando clicar no botão, chama essa função. Que aí na função tem escrito aqui o que a função vai fazer, né? Então, quando eu clico lá, ele bate na minha função. E na aba de redes, ó, você pode ver a requisição que foi feita. Ó. Ele chamou, naquela função ele chamou a API do ViaCep, passando o CEP que a gente digitou, e teve a resposta, que é a resposta no formato JSON, né? Que é outra coisa que a gente vai estar falando aqui na sequência do curso, né? Do treinamento. O JSON ele é utilizado em comunicações entre APIs RESTs, né? Antigamente o povo utilizava muito XML, mas agora com a chegada do JSON ali, que é uma forma de escrita mais leve, em requisições HTTP é muito comum a gente ver utilizando o JSON aí, tá? Então, essa é uma forma de escrita que a gente vai precisar dar uma estudada e as APIs ultimamente utilizam isso bastante. Então, o que aconteceu aqui? Quando eu cliquei, o meu HTML chamou a função do JavaScript, tá? E a função do JavaScript fez uma requisição para a API via CEP do tipo GET, né, que é buscar os dados. E isso também é uma coisa que a gente vai precisar estar dando uma estudada, que é os verbos do HTTP, né, que a gente tem GET, POST, PUT, DELETE, geralmente os mais usados, e cada um desses serve para um determinado tipo de requisição, né? Quando eu quero buscar, eu uso GET, quando eu quero
cadastrar alguma coisa, eu uso um post. Quando eu quero alterar, eu uso um put. Quando eu quero deletar algo do sistema, eu uso um delete. Então, assim, a gente vai precisar dar uma estudada um pouco nisso e no JSON também, que é a forma que a gente vai utilizar na API. Então, voltando aqui, quando eu clico no botão pesquisar CEP, ele chama uma função do meu JavaScript que eu injetei no index. E essa função faz a interação lá com a API do ViaCep, pega os dados e apresenta nessa tela, beleza? Na próxima aula aqui eu vou detalhar um pouco dessa função com vocês, explicando ali como é que está sendo feita e vamos passar para o CSS também.